Irmã babado, eu tenho uma amiga talarica. Tá, então vamos combinar que ela não é sua amiga de verdade, né? Porque isso é inaceitável. Mas a gente vai desenvolver esse assunto. Vamos falar sobre amizade hoje? E o que elas impactam na nossa vida como um todo. Sim, eu sei que é um super clichê, mas eu sou muito defensora da ideia de que a gente é a média das pessoas com quem a gente se relaciona. Total. E eu acho que, de todas as maneiras, a gente é influenciado pelas nossas amizades desde pequeno. Então, putz, nossos hobbies, as conversas que a gente tem, tudo que a gente faz, os nossos ideais, as nossas ideologias, o nosso lado político, a parte de família, todas as relações que a gente tem, tudo isso é impactado pelas nossas amizades desde que a gente é pequeno. Eu acho que elas ajudam muito a gente formar nosso caráter e nossa personalidade mesmo. Até porque a gente acaba se cercando de pessoas que, tudo bem, não são iguais, mas têm interesses em comum. E aí você também acaba aprendendo a ter outros interesses por causa dessas pessoas. Sim, e em teoria você se cerca de pessoas que te agradam e se te agradam tem, enfim, um caráter similar ao seu. Mas eu acho que a gente tem muitas diferenças nesse assunto, eu acho que vai ser legal discorrer sobre isso ao longo desse episódio. Sim, muitas. Acho que começam as nossas diferenças porque eu não sou uma pessoa que tem 1 bilhão de amigos. E isso se dá um pouco por conta do que eu já falei no último episódio, do relacionamento muito longo que eu tive. E acabou que algumas das minhas amizades foram moldadas por causa desse relacionamento e eu acredito que muita gente vai se identificar comigo. Porque eu, por exemplo, acabei me dedicando muito a amizades que no fim não eram minhas, e sim do meu cônjuge, do meu falecido. E que não estavam do meu lado na hora que eu precisava, então assim, não são meus amigos, eram amigos dele. E tá tudo bem, mas eu acabei dedicando muito tempo a isso e acho que erro mesmo, deixando de dedicar tempo a pessoas que realmente me valorizam, sabe? Que estão do meu lado. Mas isso não significa que eu perdi todas as minhas amizades e que eu sou uma desamigada, tá? Eu tenho poucas, porém muito boas amigas. Eu tenho orgulho de falar que eu tenho amigas muito maravilhosas que seguram a peteca ali, me ajudam a não ser insegura, a não ficar mal e me aconselham muito, muito bem também. Mas você tem um monte de amigos, né? Eu tenho muitos amigos e muito bons amigos. Aqui tem muita gente que fala, tipo, os grandes amigos, os bons amigos você conta em uma mão. Eu posso dizer que eu conto em mais de uma mão, quiçá mais de 2, mas sim, eu preciso dizer que eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que uma característica minha, e aí eu tô sendo zero humilde aqui, é que eu tenho uma leitura muito boa de pessoas. Pra mim é muito fácil entender se aquela pessoa, no fundo, é babaca ou não. Eu tenho um feeling ali se tem alguma coisa errada, pra mim é muito fácil identificar. E eu acho que é porque eu tenho uma bússola interna muito forte dentro de mim, e isso vem de muito tempo de terapia, que a gente já falou em alguns episódios atrás. Eu fiz muita terapia e eu entendo muito de mim e isso me facilita entender o outro. E por isso eu tenho muitos amigos muito fiéis. E eu acho que foi um trabalho chegar onde eu cheguei. Não acho que é fácil manter as amizades. Acho que são relações que precisam ter suas arestas aparadas a todo tempo. E eu não tô falando de amizade de alta manutenção, não tô falando que você tem que mandar mensagem toda hora, todo tempo. Isso a gente pode até falar um pouco depois. Sim. Mas é importante dizer que as minhas amizades são muito saudáveis, eu tenho muito orgulho disso. E que isso tem um mérito meu e tem um mérito dos meus amigos também. Seus amigos são incríveis mesmo e eu até pego eles um pouquinho pra mim, falo que eles são meus amigos também. Eles te amam. E eu amo eles. Acho que a gente tem uma dinâmica muito legal, assim, nesse sentido. Eu me dou muito bem com seus amigos e você também se dá muito bem com os meus. E a gente se mistura ali, mas é porque tem a ver com o que você falou, da gente se cercar de pessoas que são nossa média, assim, né? Acho que ali todo mundo é muito gente boa, muito unido. E uma característica que eu
Identifico muito nos seus amigos que, pra mim, é indispensável em uma boa amizade, e nas minhas amigas também, óbvio, lealdade, né? Amigo tem que ser leal. E a gente vai entrar em formas de deslealdade um pouco mais pra frente, dentro de amizade. Mas eu acho que essa é uma das principais características, assim, e pra mim, pelo menos hoje, é indispensável. Eu não posso estar com uma pessoa com a qual eu não confio, sabe? E até vivo um pouco isso e com os 2 pés atrás e às vezes é difícil, é muito ruim você estar com cercado de gente que você desconfia. Total. E aí eu acho que entra um ponto importante, tá? Se aquela... Aí a gente vai até conectar com o episódio passado. Se aquela pessoa trai no relacionamento dela e ela é sua amiga, pensa que ela tá traindo o namorado ou a namorada. Por que ela não faria uma sacanagem com você? Tipo isso. Então, acho que isso é muito importante. Sim. E aí, um ponto muito importante pra mim, eu coloco a mão no fogo por todos os meus amigos, que eles nunca trairiam, que eles nunca seriam sacanas com as namoradas e com os namorados. Eu falo namoradas porque eu tenho muito amigo homem. E aí vocês podem até reparar que quando ela fala de amiga, ela fala amigas, e quando eu falo de amigos, eu falo de amigos. Sim. Porque eu tenho, óbvio, minhas amigas mulheres, mas eu tenho um grupo de amigos homens muito grande, muito forte. Sim. Por causa do meu ambiente. Então, por causa da minha faculdade, da minha formação e enfim. Era um ambiente que tinha muito homem e eu acabei criando uma relação muito forte com eles. E são homens que, na minha opinião, e do que eu conheço do resto dos homens do mundo, são homens que fogem da média. Por isso que eu falo, eu coloco a minha mão no fogo que esses meus 6, 7 amigos nunca trairiam suas namoradas. E aí, se as namoradas estão assistindo, fiquem felizes, tá? Mas eu acho que é isso, assim, eu tenho esses amigos homens que fogem da média, eles conseguem falar sobre sentimentos, que é uma raridade pra homens, a gente pode falar sobre isso mais pra frente, que eu acho que, e não culpando, jogando na cara dos homens, mas é algo que nós mulheres somos criadas e acostumadas a fazer desde cedo, falar sobre sentimentos, sentar e conversar. Homens não foram criados dessa maneira. Por isso me surpreende muito ter amigos que são assim. E por isso eu valorizo muito eles, além do fato de que eles têm 1 bilhão de outras qualidades que eu valorizo. Sim. E aí acho que a gente pode falar um pouco de amizades boas. Sim. O que é uma amizade boa pra você? Acho que além do que a gente falou de caráter, e aí acho que você vai concordar, a amizade boa é aquela amizade que comemora suas conquistas. Sim. Tipo assim, a gente tá aqui gravando esse episódio e eu já recebi 10 mensagens de amigos falando boa gravação hoje, aproveita hoje, sucesso. Sim. E isso é uma super medida. Você também tem amigas que mandaram isso? Sim, eu tenho amigas que estão mandando há dias. E aí, como estão as coisas? O que vai acontecer? Manda foto, não sei o quê. E isso é muito importante, assim, porque é nessas horas que você diferencia as pessoas que realmente estão do seu lado, que te apoiam. Porque não é porque a sua amiga tem sucesso que você não vai ter. E muito pelo contrário, acho que a gente precisa vibrar pelas conquistas dos outros, mesmo que você não esteja perto disso, ou que nem seja uma coisa que você deseja pra você, sabe? Mas isso é uma coisa que eu pego muito pra diferenciar as pessoas que estão perto de mim. Eu tenho dificuldade em ler várias coisas, tá? Mas isso é uma coisa que pra mim é muito fácil, saber quem realmente torce por mim e quem não torce, ou tipo assim, finge que torce, tá? Porque tem essa galera que é pior ainda. E tem gente que nem faz de propósito, entendeu? Tem gente que muitas vezes nem percebe o que tá fazendo, mas que impacta, que não é legal, vai te trazer pra baixo meio que sem querer. Então, assim, isso realmente e entra na questão da lealdade, é uma das coisas mais importantes pra mim dentro de uma amizade. É inegociável, a pessoa torcer por você. E aí tem coisas que são negociáveis, do tipo, aquele amigo que tá em todo rolê, toda vez que você chama ele vai, ou aquele amigo que você manda mensagem todo dia, aquela pessoa que você vê toda semana. Não tem necessidade disso. Na minha opinião, uma boa amizade não é definida por frequência, por proximidade, por duração de amizade. Acho que a boa amizade, e aí tem momentos e momentos pra certas amizades. Sim. Então, quando você precisa de um amigo pra te abraçar, você sabe a quem você recorre. Você precisa de um amigo pra te ajudar a avaliar uma situação e ver se tá sendo racional, você sabe a quem você recorre. Sim. Então, acho que não é aquele amigo que concorda com tudo, porque sempre passa a mão na sua cabeça, passa pano pra você, não é isso. É aquele amigo que tá com você pro bom e pro ruim.
Chegou uma maré de sorte, vai estar lá e vai estar feliz pela sua sorte. Chegou uma maré de azar, vai estar lá e vai estar tipo, meu, tá tudo bem, eu tô aqui. Não é aquela pessoa tóxica também que vai ficar, não, você não tá mal, tá tudo certo. Não, Reconhece. tá tudo bem, eu tô aqui. Você tá Sim. mal, tudo bem. Eu sento eu tenho um amigo, o Ron, um amigo nosso, assim, que eu conheci na Espanha, vim pra cá, e isso é um exemplo do como o quão longe a gente tá da pessoa, não diz nada. Ele fala, se você tá, traduzindo, se você tá sentada na lama, me liga. Eu não vou te tirar da lama, mas eu vou sentar na lama com você. E eu vou ficar lá sujo na lama com você, não tem problema nenhum nisso. Então eu acho que isso define muito bem uma boa amizade, o quanto a pessoa está lá pro bom e pro ruim. Sim. Eu queria falar aqui também que boas amizades é isso, não são definidas por distância, mas também não por tempo. Eu tenho muito boas amigas, tá certo falar isso? Eu tenho amigas muito boas que... amigas muito boas com quem eu não tenho um longo tempo de amizade, assim, mas que eu me apoio muito em momentos de insegurança e que me ajudam, porque pra mim isso também é inegociável. Ter uma amizade que faz você se sentir insegura em qualquer questão é péssimo, não é uma boa amizade. E eu digo isso em tipo... nesse sentido da pessoa não torcer por você, você fica insegura de contar algum segredo seu porque você não sabe se a pessoa vai falar, você fica insegura de perguntar se você tá bonita com essa roupa porque você não sabe se a pessoa fala a verdade, você não sabe o que a pessoa fala de você pelas suas costas. Isso pra mim não dá, isso daí a gente entra em amizades ruins e suas características. O que você acha que é assim, é inaceitável, você não teria uma amizade com uma pessoa se ela fosse dessa tal maneira? Eu acho que, em resumo, sendo muito sucinta, uma amizade ruim é uma amizade que não facilita a sua vida. A vida por si só tem seus percalços e tem suas dificuldades. Se aquela pessoa tá fazendo você gastar mais energia, fazendo você ficar mais pesado do que você é, aquilo não é uma boa amizade. A vida já é difícil por si, a gente já tem que trabalhar, aí a gente tem perrengue, a gente tem sei lá o que, briga com o namorado. A vida já é difícil. Por que você vai ter uma amiga ou um amigo que não facilita pra você? Eu já tive uma amizade assim, tá? Você sei. sabe de quem eu tô falando. Eu sei. Amizade tóxica. Amizade com cobrança, que tá o tempo inteiro, ai, onde você tá? Ai, mas com quem você tá? Aí você sai com outra amiga, ela tem ciúmes, mas não é aquele ciúminho saudável, sabe? Porque eu acho que existe ciúme saudável, mas não é isso. É ciúme de gente... Totó. E com cobrança, assim, pra mim, o que mais pegava nessa amizade em si é a cobrança. Tipo, ai, quando você vem me ver? Faz sei lá quantos dias que você não me vê. Ai, porque você não me mandou mensagem? Ai, porque é isso, porque é aquilo. E aí chegava um ponto que ela cobrava tanto de eu ir vê-la, que eu ia, e quando eu voltava pra casa, eu tava, tipo assim, sem energia, sugada. Eu não conseguia fazer, eu não tinha vontade de fazer nada, porque a pessoa sugava toda a minha energia. E não é uma pessoa que eu desgostava, não é nada disso, mas que você enxerga que, cara, não te faz bem, não te faz bem. E aí tem uma hora que você precisa terminar, desapegar, ter um término de uma amizade. Sim. E às vezes eles são mais doloridos que um término de um relacionamento amoroso. Dói. Eu não passei por muitos, eu passei por um recentemente, mais ou menos. Não foi um término de amizade. Ah, eu espero que tenha sido. Mas eu me afastei de uma amizade porque eu percebi que aquela pessoa não me priorizava quando eu precisava de priorização. E não é o tempo inteiro. Eu não preciso ser priorizada o tempo inteiro pra sentir que é uma boa amizade. Longe disso. Eu sei e eu quero que os meus amigos priorizem o que eles devem priorizar pra serem bem-sucedidos na vida de maneira geral. Bem-sucedidos não entendam como trabalho. E aí eu acho que isso entra em um dos motivos que me faria terminar uma amizade. E eu acho que existem alguns jeitos de terminar uma amizade. Eu não acho que o único jeito de terminar uma amizade é quando você tem um impasse abrupto e aí acabou. Sim. Tem um jeito natural, sim, que foi o mais comum pra mim. Então eu tive amizades que acabaram porque
momentos de vida. Momento de vida diferente, a gente foi pra faculdades diferentes, a gente foi pra escolas diferentes, a gente seguiu carreiras diferentes, ou era uma amiga que eu fiz no trabalho e ela saiu daquele trabalho, enfim. Existem maneiras naturais de amizades acabarem, porque é a vida, é assim que funciona, a gente se aproxima, a gente se afasta. E existem jeitos dramáticos de acabar uma amizade. Existem. E eu acho que você tem um pouco mais de experiência do que eu nesse tipo de término de amizade. Eu já tive amizades que acabaram assim com afastamento, que é o caso dessa que eu acabei de citar, de ser uma amizade de alta manutenção. A gente, com o tempo, foi se afastando. E eu dei chance pra essa amizade acontecer mais de uma vez. O que é uma loucura quando eu falo de amizade, porque desse jeito parece que é um relacionamento, né? Tipo, eu tentei mais de uma vez. Mas eu realmente tentei, realmente dediquei energia, vi que não dava. E com o tempo fui me afastando mesmo, foi meio que um desmame, assim. Mas eu já tive amizades... Pô, você sabe, eu tive uma amizade que acabou por causa de talaricagem. Sim. Que é um assunto delicado, assim. E também não rolou uma grande briga. Sim. Mas rolou uma conversa, eu expressei que me incomodou um negócio que aconteceu. E alguns dias depois aconteceu de novo. Né? Mesmo depois de eu ter conversado. E daí, aí sim, eu já não dei nem chance mais pra conversar. E não iria gastar mais energia com isso. Não desejo mal, acho que eu não desejo mal pra nenhuma dessas pessoas, na verdade. Mas também não faz sentido estar perto de mim, até porque nessas horas, de novo, é nessas horas que a gente vê quem são as pessoas que estão do nosso lado mesmo. Nesse caso, dessa amizade da talaricagem, eu tava passando por um momento que, pô, eu tinha acabado de terminar meu relacionamento, eu precisava de todas as minhas amigas do meu lado, por mais que eu estivesse bem, né, era um momento delicado, assim, e enfim, a pessoa não hesitou em só ir embora e não falar nada, não pedir desculpa por tudo que aconteceu, que me chateou muito, assim. Eu acho que é mais grave ainda quando a pessoa não identifica que ela errou. Exato. Errar é uma coisa, você não assumir, não identificar que você errou, é errar duplamente. Pra mim é isso, assim. Então eu acho que a gente sabe um pouco o que é terminar uma amizade. É horrível. É horrível terminar uma amizade. É horrível. Dói, às vezes dói tanto quanto terminar um namoro. Às vezes dói mais, eu acho. Às vezes dói mais. E a gente precisa passar pelo processo de luto da amizade também. Sim. Isso faz parte. Mas eu acho que tem jeitos e jeitos de manter as boas amizades que você tem, pra você não ter que passar por esses términos. Sim. É porque eu acho que às vezes a gente pode ter algumas dificuldades. Eu já tive muito dessa dificuldade de, meu Deus, como eu vou manter essa amizade, porque a gente tá em momentos completamente diferentes da vida, assim. Eu tô chegando numa fase, tô quase nos meus 30 anos, e eu tô chegando numa fase que eu tenho amigas que estão casadas, tendo filho. Eu tenho várias amigas mais velhas que eu, né? E muitas delas já estão, tipo, ou grávidas, ou parindo, ou já pariram, ou já estão, tipo, parindo o segundo filho. E eu tô muito longe disso, é outra realidade pra mim. E às vezes pode parecer um desafio, assim, de manter essa amizade, sabe? E a Fabiana vai dar boas dicas, porque ela é muito experiente nisso, de como manter uma boa amizade. Eu acho que eu tenho um pouco de domínio desse assunto. Até porque a minha melhor amiga passou 1 ano em intercâmbio, eu acho que foi o ano que a gente mais esteve próxima, por incrível que pareça, a gente mora 5 minutos uma da outra. Então, acho que tem alguns pontos importantes aqui, tá? Uma coisa que eu sempre faço, e às vezes até nem é 100% natural, tá? Quando você se importa genuinamente com a pessoa, é natural você lembrar de datas importantes dela. E não tô falando de aniversário, aniversário de casamento, aniversário da filha, do filho. Tô falando de... essa pessoa vai gravar um podcast nesse dia, eu vou mandar uma mensagem. Eu sei que essa pessoa vai gravar isso e é importante pra ela, eu vou mandar uma mensagem. Sim. Putz, tal amiga conseguiu um emprego novo que ela queria muito, vou mandar parabéns pra ela, vou falar o quanto ela é competente. Então lembrar dessas datas, eu acho que faz total diferença. E tinha uma época que a minha memória não tava boa.
Sendo muito sincera, minha memória, eu não sei, eu tive uma época da minha vida que tinha tanta coisa acontecendo que eu não lembrava das coisas. Eu cheguei a anotar na minha agenda, tipo, olha, fulano vai fazer entrevista tal dia, mandar boa sorte. É tipo isso, assim, é esse esforço que não é um grande esforço, mas que faz uma diferença. Sim, diferencia quem são seus amigos de verdade. E se você é uma boa amizade pros seus amigos também. Exato. São poucas coisas, tipo, sei lá, tô andando na rua, vi uma cor de uma parede que me lembrou de um dia que a gente foi, não sei, manda uma mensagem. Eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, que a gente inclusive tem uma tatuagem juntas, que toda vez que eu olho a lua, vejo a lua bonita, eu lembro dela e a gente manda uma mensagem, manda uma foto, vice-versa, ela me manda também. E é uma coisa muito, assim, é uma amiga que também é isso, tá vivendo uma fase completamente diferente da minha, então a gente não se fala todo dia, mas eu tenho certeza absoluta que se eu ligar pra ela agora desesperada, ela vai correndo, ela ajudar. vem correndo e é isso, é um mini carinho, assim, eu sei que ela tá pensando em mim, eu tô pensando nela, e a gente se deseja bem, às vezes é uma mensagem que demora literalmente 2 segundos pra você mandar, que pode mudar o dia da pessoa, deixar ela mais feliz, então acho que isso faz muito parte de ser um bom amigo. Com toda certeza. E outro ponto muito importante, que não é sobre dar, é sobre... É dar também, mas receber. É dar ouvidos. Dar ouvidos. Eu postei um vídeo no TikTok esses dias que viralizou um pouco sobre isso, sobre o quanto é importante você ouvir os seus amigos. E eu falei isso porque eu passei 2 anos muito difíceis da minha vida recentemente. Se Deus quiser, esses 2 anos estão terminando agora. Mas eu acho que o mais... E eu me emociono falando de amigos, eu não me emociono falando de relacionamento. Porque eu também. Porque eles têm um impacto muito grande na minha vida. Eu fiquei 2 anos falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo problema, para as mesmas pessoas. E eles não se cansam. E eu cheguei a levar bronca do meu amigo, porque eu falei, desculpa por estar falando sobre isso mais uma vez. Ele falou, se você falar desculpa mais uma vez, eu vou ficar puto com você, porque eu quero te ouvir. Porque se você falar, você se sente aliviada. E isso é muito importante pra mim. É muito importante que você se sinta aliviada. E ouvir pra mim não é esforço algum. Eu quero que você fale. Então eu acho que isso é um ato de amor gigantesco, é você falar e ser ouvida. Tem uma diferença muito grande na nossa vida. Então, ouça seus amigos, ouça ativamente os seus amigos e saiba que ouvir é um ato de amor muito, muito grande. Porque é um jeito da pessoa organizar os pensamentos e os sentimentos dela. E isso é um alívio pra ela. Então, acho que isso é uma dica. Escute seus amigos. Ouvir prestando atenção mesmo, assim. Às vezes eu fico surpresa com algumas amigas minhas que lembram de coisas que nem eu lembro que eu falei, sabe? E isso você vê o quanto a pessoa dá valor para o que você tá falando, né? Então, ouvir, além de ouvir, prestar atenção e se colocar no lugar. Eu acho que é um pouco isso também, não julgar seu amigo, porque a gente tem criações diferentes, experiências diferentes de vida e às vezes você não passa pelas mesmas coisas, ou às vezes, tipo, não sente a mesma coisa, mas é tão importante criar um espaço seguro pro seu amigo falar coisas sem ser julgado, sabe? Uhum. Eu só consigo me abrir com pessoas que... Não, mentira, isso é mentira. Não, ela se abre com todo mundo. Não posso falar isso não. Mas eu me sinto mais à vontade pra conversar com pessoas que eu sinto que não me julgam, sabe? Que eu posso falar de absolutamente tudo sobre qualquer assunto da vida que não vão me julgar. Eu acho que tem outra dica aqui. Se você tem um grupo de amigos que tem esse conforto de falar e não julgar, monta tipo um momento a cada 15 dias pra fazer uma roda de conversa. E aí vocês se atualizam de tudo. E é uma roda, tipo, roda sem julgamentos, roda pra gente se abrir e falar e se atualizar do que tá acontecendo na nossa vida. Senta e despeja o que você tem pra falar, o que tá te incomodando, o que tá te fazendo feliz. Despeja. E deixa seus amigos absorverem e absorve de volta o que eles têm pra falar. Sim. E aí, acho que aqui entra outro ponto, né?
E voltando pro vídeo que eu postei, que eu falei sobre ser ouvido. Gente, um monte de gente discordou e falou que não tem paciência, que não tem energia, que não tem sei lá o quê. Aí eu acho que assim, quando é uma troca de energia. Você não sai sugada. É sem esforço. É sem esforço. Aquela relação genuína de você se importa, você quer que aquela pessoa esteja bem. Você não gasta energia pra escutar e pra aconselhar e pra fazer companhia. Você, inclusive, sai carregado. Você sai carregado positivamente, não carregado. Carregado de energia boa. Exato. Recarregado. Sim. Então, eu acho que isso... Fica aí essa dica. Se você consegue, faz, sei lá, online, uma roda de conversa. Meia hora com seus amigos. E conta o que tá acontecendo na sua vida. E escuta o que tá acontecendo na vida deles. Às vezes é isso que a gente precisa pra ter um dia melhor. Sim. E pra ajudar vocês, e eu também, a como identificar se uma amiga é amiga ou é fake, a gente trouxe o quadro É Amiga ou é Fake? Onde a gente vai falar atitudes, e aí cada uma vai dar opinião se acha que isso é uma atitude digna de uma amiga ou digna de um fake que deve ser chutado da sua vida. Então, me sinto pronta. Se sente pronta? Posso começar lendo pra você? Vamos. Então vamos lá. É amiga de verdade? Ela te avisa quando sua maquiagem tá borrada. Amiga total. Amiga total. É isso que eu espero. Dente sujo, maquiagem borrada, caquinha no nariz, me avisa. Então você não é minha amiga. Por quê? Porque toda hora eu tô com o dente sujo e você não me avisa. Porque eu não tô olhando pra você. Então precisa dar mais atenção. Ela não deixa você mandar mensagem pro seu ex. Nossa, eu vou xingar. Às vezes as amigas vão me xingar, porque eu vivo mandando mensagem pro meu ex, mas é amiga. É amiga. É amiga, se ela não deixa, Ela tá te protegendo. ela talvez esteja te protegendo. Em raras exceções, não. Eu sou uma rara exceção. Você é uma rara exceção. Essa eu vou tirar da minha cabeça, tá? Você tá começando a conhecer um cara que ela sabe que você tá gostando. Daí ela vai e segue ele no Instagram. Deixa ele pra você. Isso é o início da talaricagem. Deixa ele quieto, ele é seu. Exato. Nossa. Ela comemora mais do que você quando algo da sua vida dá certo. Muito amiga, muito amiga. Às vezes eu dou mais valor pra coisa porque eu vi o tanto que a minha amiga comemorou. Tipo, caraca, ela comemorou muito, então acho que eu preciso comemorar um pouco mais isso daí que aconteceu comigo. Amigona. É. Ela some quando começa a namorar. Tenho, não faço. Tenho amigos que são assim e não faço o que esses amigos fazem. Já tive amigas que são assim, não faço o que essas amigas fazem. Na boa. Não faça isso, que coisa feia, credo. Nossa. Acho que é normal os rolês mudarem, né? Normal. Mas você não some da sua amiga. Até porque a gente falou um tempo atrás de 1 bilhão de jeitos que você pode se fazer presente. Você não Exato. precisa ficar indo em rolê com a sua amiga o tempo inteiro. Exato. Se faça presente de outras maneiras, porque os seus rolês vão mudar. Sim, total. Ela te empresta roupa sem fazer drama. Ah, é amiga, mas tem amigas que são caprichosas e cuidam das roupas. Tem ciúmes, né, então, das coisas. assim, não julgo se você não quer emprestar. Às vezes eu tenho ciúmes das minhas coisas. Tem coisas que eu não quero emprestar, tem coisas que eu empresto numa boa e tem coisas que eu sou mais caprichosa. É. Ela te manda print de conversa que falaram mal de você. É amiga. É amiga? É amiga porque aí você sabe quem tá falando mal de você e você sabe com quem você deve tomar cuidado. Sim, é um jeito de proteger também. Ela diz quando a sua roupa não tá legal. É amiga, amigona. Mesma vibe da maquiagem borrada. Amigona, ela quer te ver gata. Ela quer que você seja gata. Sim, não, você não vai ofuscar ela se você estiver bonita. Ela não tá nem aí pra isso. Ela te defende quando você não tá presente. Amigona. Amigona, quero que todas as minhas sejam assim, porque eu sou assim com elas. Ela copia tudo que você faz. Não, ó, uma coisa é se inspirar, outra coisa é copiar. Eu já tive uma amizade que só me copiava também. Tudo que eu fazia, essa bendita me copiava. E não é que ela colocava a personalidade... Fiquei até nervosa. A personalidade dela. Ela nem colocava a personalidade, ela só me copiava. Fakezaça. Fake. Você se inspira, mas você não copia a sua amiga, tá? Exato. Tá pronta? Tô pronta. Ela fala que chega às 7, mas ela acaba chegando às 8h30. Cara,
se ela te avisou nesse meio do processo que ela ia atrasar, beleza. Até porque eu sou um pouco essa amiga. Eu também sou. Mas eu vou, não significa que eu não vou, eu só me atraso. Comunicação é tudo, né? O Sim. combinado não sai caro. Ela te manda mensagem só quando precisa de alguma coisa. Fake. Eu não sou saque, eu não sou serviço de atendimento ao cliente pra ficar me vindo só com problema. Como é? Não é saque, é Reclame aqui. Procon, sei lá, É. pra ficar me vindo só com problema. Ela guarda o segredo mesmo depois que vocês brigarem. É amiga. Foi amiga, né, no caso, porque já Porque já brigou. Mas foi amiga. Segredo é segredo. Segredo é segredo, você leva pro seu túmulo. É. Ou se a pessoa morreu, daí também pode contar, porque não vai acontecer nada. Ela não responde no grupo, mas ela sempre conversa com você no privado. É amiga. Que grupo? E grupo de amigos. É amiga, é amiga. Importa mais a conversa privada do que em grupo. Tô com você, tô com você. Ela fica feliz com a sua evolução, mesmo se você ainda estiver numa fase ruim. É amiga. É amiga. É amiga. Ela tá lá de mão dada na fase ruim, mas ela tá feliz com você crescendo. É, e se ela tá feliz com você crescendo, imagina na hora que você crescer. Só vai ter coisa boa. É amiga. Exato. Ela te dá unfollow porque você parou de responder no WhatsApp. É fake. Primeiro que assim... Calma, mas por que você parou de responder no WhatsApp? Entendeu? Mano, ela parou. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que é difícil por mensagem. E às vezes não é pessoal, eu só esqueço mesmo. E minhas amigas já sabem disso, elas nunca me dariam um follow por causa disso. Ótimo. Você se garante. Eu garantaço. Ela te lembra que você merece coisa melhor. É amiga. É muito amiga. E às vezes você não escuta. E às vezes você pode ficar brava com ela. Mas ela é sua amiga se ela tá te falando isso. Concordo. Ela te manda meme no meio de uma crise existencial. É amiga, pô. Faz você dar risada nos momentos difíceis. Tem que rir da desgraça também. Amiga também é pra isso. É pra isso. É pra isso. Traz leveza. É, se for ficar só vitimizando, tipo, já basta você tá mal, entendeu? Se a outra pessoa ficar mal também, vai te trazer mais pra baixo. Posso atender? Vai me dar a voz? Alô? Então, a minha história é a seguinte. Então, no ensino médio, eu passei a namorar um garoto da minha turma. Então, todo mundo nos conhecia muito como um casal. Até que um dia nós terminamos, e um tempo depois ele começou a ficar com uma garota também da minha turma, que eu vou chamar de fulano. Quando isso aconteceu, foi um choque muito grande, eu fiquei muito chateado com ambos, né? Mas enfim, um tempo foi passando, eles continuaram ficando, e eu fiquei melhor. Até que eu comecei a encontrar fulano em algumas festas que eu ia, por a gente ter muitos amigos em comum. Mas, bem um dia, eu achei estranho que numa dessas festas ela estava se aproximando de mim, querendo puxar assunto. E a gente não era amigas, obviamente, por causa disso, né? Daí, um tempo depois, ela me chamou pra sair. Saiu e ela de tarde, um domingo à tarde, pra fazer alguma coisinha. Daí eu achei estranho. Acabei não indo porque a gente não tinha intimidade nenhuma, a gente não era nem assunto. Daí, um tempo depois também, ela me chamou pra ir numa festa com ela. Daí eu tava em dúvida, mas eu sabia que provavelmente não ia. Só que daí, uma super amiga minha falou que ia. Daí resolvemos ir nós três, que também são amigas hóspedes. Enfim, fomos, foi legal, não aconteceu nada de ruim, mas ficou por isso, né? Só que daí, depois dessa festa, ela começou a agir como se a gente fosse melhores amigas de anos. Ela começou a mandar muita mensagem, pedir muito conselho, muito tudo. E que eu tô achando super estranho. Porque, querendo ou não, foi uma coisa muito impactante. E as pessoas, quando veem ela, puxam assunto comigo e coisas assim, elas também acham estranho. Bem que eu um conselho sobre o que fazer. Porque assim, na época que eles começaram a ficar, a gente não era amigas. Eu fui. Mas, não sei se é de bom, então. Eu queria um conselho sobre se eu deixo essa amizade rolar, porque eu gosto dela, oi. Super queira comigo, ou se de repente eu gosto de relações por essa índole um pouco duvidosa, né? Acho que você já respondeu sua pergunta. Sério? Cara, é porque eu acho que assim, eu não me manteria com uma amizade com a qual eu não tô segura, seja por qualquer motivo. Tipo, eu
não arrumaria essa dor de cabeça pra mim, assim, independente se é por causa de macho ou não, tá? Se ela te deixa insegura por qualquer motivo, se você acha que você não pode confiar 100% nela, que foi isso que eu peguei, eu, Ana Carolina, não me desgastaria, entendeu? Eu acho que eu vou pro outro caminho. Tá bom. Eu não apostaria tudo nessa amizade. Eu não colocaria minha mão no fogo por essa amizade. Mas, se é uma pessoa que te diverte em alguns momentos, não te suga energia e vai até no rolê com você, eu deixaria essa amizade na superficialidade. Pode ser uma amiga de rolê, tá? É uma concordo. amiga que, assim, você vai escutar, você vai aconselhar se ela pedir conselho, mas você fica só até a página 2 com ela. Não conta segredos pra ela, porque você não confia plenamente nela. Não conta suas conquistas pra ela, porque você sabe que não necessariamente ela tá torcendo por você. Sim. Mas você mantém ela ali no banho-maria, porque, querendo ou não, você tá tirando uma coisa boa dessa relação, que é uma companhia agradável em alguns momentos. Sim. Tá, concordo. Eu não contaria, não dividiria tudo da minha vida. Eu tenho até pessoas assim. Sim, são amizades e amizades. Sim, amizade de rolê, a famosa amizade de rolê. A gente não necessariamente leva pros outros âmbitos da nossa vida. Alô? Ai. Como vocês lidam com a solidão da mulher adulta? Eu sinto que desde que eu acabei a faculdade, esse tem sido um dos meus maiores desafios. Quando cada um tomou seu rumo e as rotinas ficaram muito diferentes. Eu sempre tive poucas, mas muito boas amizades desde a escola. E eu sempre fiz muita questão de manter e cultivar as amizades que importam verdadeiramente pra mim. Então eu tenho amigas de muitos e muitos anos, desde que nós éramos pequenas. Tenho amigas que fiz já na vida adulta também, seja na própria faculdade, seja em trabalho, enfim. Mas eu acho que essa fase dos 20 aos 30, as pessoas têm vidas muito diferentes. Então eu tenho amigas, por exemplo, que já são casadas, que já moram com os maridos, já têm a própria casa, estão aí formando a família. E eu não tô nem perto disso, eu nem sei ainda a carreira que eu quero seguir, por exemplo, apesar de trabalhar já ainda, não sei exatamente o que eu quero fazer no futuro, não tô nem perto de casar, eles saem da casa dos meus pais. Então eu sinto que eu e as minhas amigas a gente vive momentos muito diferentes agora. Quase todas elas estão em relacionamentos, então não rola mais aquela coisa de ficar saindo todo final de semana pra uma festa ou algo desse tipo. Acontecia muito quando a gente era mais nova, lá pros 19, 20 anos, mas agora não acontece mais. E até mesmo as poucas amigas que eu tenho que são solteiras ainda assim eu sinto que elas também estão em momentos diferentes, que a gente quer ir pra lugares diferentes. E muitas vezes eu me encontro bem sozinha, por exemplo, no sábado à noite e eu tô em casa. Só que isso não é uma vez só no mês, são várias vezes. Porque cada um tá vendo a sua vida, por mais que a gente converse ali com uma certa frequência, é difícil às vezes de se ver, difícil de conversar o tempo todo e de, enfim, se manter rodeado de pessoas com uma boa frequência. Vocês já passaram por isso? Vocês já sentiram essa dificuldade de manter e ver as suas amizades quando vocês já são adultas? E como fazer amizades também nessa idade que você não estuda mais, que você já acabou a faculdade e que você praticamente só vai pro trabalho? Tá. Eu não sei se eu consigo falar muito. Eu consigo. Me identifico super. Tenho várias amigas que, né, já falei sobre isso, mas que tem um filho. Tem amiga que já tá com filho de, sei lá, 3 anos, assim. E casando, enfim. E realmente são fases completamente diferentes. Não são essas amigas que vão te acompanhar no rolê. Mas não significa que você não pode contar com a companhia delas também, assim. Eu sei que vida de mãe é complicada, né? Sei por ver, porque não tenho filho pra saber exatamente, mas amiga é amiga. Eu acho que estar presente, mandar mensagem, ligar de vídeo, enfim, isso é possível de fazer. Mesmo estando em fases diferentes de vida. Agora, eu sei o quanto é ruim você querer sair e não ter companhia. Isso é muito complicado. E até o que eu tô falando aqui, eu tô falando em voz alta pra mim também, entendeu? Acho que praticar sair sozinha, porque eu acho que isso pode te abrir portas até pra fazer novas amizades também. Totalmente. E se você não tá conseguindo fazer novas amizades com as coisas que você tá fazendo agora, tentar fazer coisas diferentes. Por exemplo, esses últimos tempos eu fui com uma outra amiga minha numa aula de wine yoga, era yoga com vinho.
E a gente fez outras amizades lá, porque tinha outras meninas que foram sozinhas. Ou a Fabiana é expert nisso, e a pauta do nosso próximo episódio, viagens. Dá pra viajar sozinha. Viagem é tudo, sozinha. Vai pra um lugar que tenha hostel. Eu mesma tô vendo de ir pra Paraty num hostel, porque eu vi que tem um hostel super legal. Senta na recepção do hostel e puxa papo com quem aparecer. Sim, total. Isso pra mim é um jeito muito fácil de fazer amizade, porque quem tá ali em hostel normalmente tá viajando sozinho ou com amigos, então tem uma abertura maior. Tá nessa mesma energia, né? E outra, que acho que foi o único jeito que eu fiz amizades sendo adulta, né, não estando mais na faculdade e sem ser no trabalho, esporte. Sim. Ah, sim, esporte em grupo. Esporte em grupo. Eu estou me forçando a fazer esporte em grupo agora, porque eu sentia que eu tava fazendo só esporte individual e eu quero conhecer outras pessoas, eu quero aumentar meu ciclo de amizades. Sim. E o futebol, que é o esporte que eu estou fazendo e que eu fazia alguns anos atrás, foi um esporte que me fez ter amizades. Eu tenho uma super amiga que é do futebol e ela me traz uma leveza muito grande, porque eu sei que ela tem a vida dela super corrida, ela sabe que eu tenho a minha, e a gente se vê no futebol e a gente toma café da manhã depois do futebol. E é isso. Então, é o tipo de amizade que quando você faz, é muito fácil, porque as duas já estão com as condições dadas, as condições estão dadas. Já sabem que a vida é corrida, já sabem que ou tem filho, ou que já tem marido, ou que sei lá o que, ou que babá. E aí não tem muita exigência além do que já é visto. Sim, total. E eu acho até que uma coisa que eu também tô vivendo, assim, eu não sei se é o seu caso, mas reviver amizades antigas que talvez você não fale mais. Tem uma grandíssima amiga que eu acho que a gente se conhece, sei lá, uns 15 anos, e a gente teve um gap grande aí na nossa amizade, que não rolou briga, não rolou nada, mas inclusive é uma pessoa que eu acompanhava, né, pelas redes sociais e sempre torci muito de longe, e a gente se reaproximou e tem sido uma amizade incrível. Então, assim, rolou uma fase da nossa vida que talvez a gente tava vivendo coisas muito diferentes e agora a gente voltou a viver uma fase que combina mais, sabe? Então, talvez aí esteja uma alternativa também. Olhar para suas amizades antigas, que você pode dar uma reanimada nelas. Reaquecer elas, acender a chama da amizade novamente. Chegamos no momento do episódio onde a gente vai fazer indicações de mídias e conteúdos pra vocês que tenham a ver com o tema que a gente falou hoje, que é amizade. Sim. Qual é a sua indicação de hoje, Lene? Um livro chamado Amiga Genial, da Helena Ferrante. É o que tem duas mulherzinhas na capa, assim? Acho que são De quatro. ponta-cabeça? Acho que são quatro. Tipo, tomando sol, assim, dentro De maiozinho, tá? Esse Então, aí. você qual é. É um livro que você lê e você identifica momentos de inveja, ciúmes e injustiça, por assim dizer. Então você lê do lado da pessoa que está sentindo isso em relação à amiga dela. Inveja? Sim. Então é um livro estranho. Eu achei estranho de ler porque você quer estar do lado da protagonista porque você se identifica com ela, mas ao mesmo tempo você fica meio, putz, peraí, ela não é uma amiga tão boa se ela tá sentindo isso em relação à amiga dela. Entendi. Então, acho que é um livro interessante pra refletir sobre alguns pontos que a gente trouxe hoje. E você? Eu vou num clássico e que eu acho que muita gente já conhece, Sex and the City. Amo! Uma das minhas séries preferidas da vida. E eu acho que não só retrata uma amizade ali entre 4 mulheres muito legal, porque elas são muito diferentes entre si, né? Mas também um pouco sobre essa coisa de estar ali é que elas já têm 30 e poucos ali, mas dessa fase da vida e da vida amorosa ali nesse meio, e de como as amizades impactam nessas coisas também. E eu sei que muita gente deve ter assistido. Se você não assistiu e você é mulher e você tá entre seus 20, 30 e tantos anos, o que você tá fazendo da sua vida? Meu, até mais, até tipo 40 e poucos anos. Total. Assistam. Quem já assistiu, te convido agora a assistir novamente, porque acho que eu vou fazer isso quando eu chegar em casa hoje. Mas é isso, é uma das minhas séries preferidas da vida. Acho que é importantíssimo. Tem 4 mulheres ali, com certeza você vai se identificar com uma delas ou com aspectos de uma e aspectos de outra. E sei lá, acho que é isso.
elas passam por várias crises que eu já passei. Sim. É muito legal de ver. Sim. Você se sente menos sozinha. Fora que, pra mim, que sou da moda, tem um ladinho ali... Dá uma puxada. Dá. É muito bom, muito bom. Acho que por hoje é isso. Nos vemos terça-feira que vem, de novo, aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, 5 horas da tarde. Exato. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Beijo!